Eu não sei por que diabos que deu uma vontade de fazer vídeo. Faz um bom tempinho que eu não faço vídeo novo. Esporadicamente eu tô fazendo um ou outro, mas eu ainda não tô lançando eles, não vou lançar tão cedo, porque ainda tem aqueles uploads antigos os vídeos antigos para passar ali pro BitChute, mas tá quase, tá quase. Eu acho que mais 3 semanas eu já termino tudo e começo a postar aí uns vídeos novos. E é bom porque eu tô a fim de fazer outras traduções ali, a minha lista de conteúdo para fazer está crescendo e está me irritando bastante. Sem contar que ainda tem um livro para escrever também. Eu quero ver se eu consigo começar e terminar ele antes de terminar o ano, mas enfim. Eu não sei por que diabos que deu bem essa vontade de fazer um vídeo, né? Fiquei um pouco inspirado. Eu acho que está relacionado também com a folga que vai ter amanhã, né? Dia da Consciência Negra. Valeu, zumbi, tudo bem, o cara teve escravos, mas fazer o quê, né? O cara é um símbolo da liberdade e tá dando uma folga para algumas pessoas aí, né? Dependendo da cidade ou do estado onde tu vive. Mas me deu vontade de abordar essa questão aí do tal do... Eu acho que é congresso masculinista, que tá rolando ou vai rolar. Enfim, não tô por dentro desse negócio, não tenho interesse nenhum nisso daí, por várias razões. Eu vou passar algumas razões nesse vídeo aí, que eu tô fazendo agora. E, primeiramente, eu acho que tem algumas pessoas que estão envolvidas ali que são do movimento conservador brasileiro. Então tem Tradcom aí no meio. Aquele pessoal, que nem eu já falei, da quinta onda feminista. Eu vou conversar um pouco mais a respeito disso aqui nesse vídeo. A gente também uma galera Purple Pill igualitária, que simplesmente as pessoas elas não aceitam o fato de que homens e mulheres são diferentes, né? Porque isso pode levar a uma conclusão que inevitavelmente se homens e mulheres são diferentes e possuem capacidades diferentes, estando o homem acima da mulher, então tu tem uma sociedade na qual o homem ele tem mais poder, tem mais autoridade do que a mulher. E daí esse pessoal, sei lá, acho que o pessoal não quer ver um mundo onde não existe essa igualdade entre os sexos, sendo que não existe nem igualdade dentro dos sexos, né? Todos os homens não são iguais uns aos outros, todas as mulheres não são iguais umas às outras, então é óbvio que não vai existir nem igualdade entre os sexos. Mas enfim, a gente chama de Purple porque quando eles chegam nessas verdades inconvenientes, eles não vão mais pra frente. Então está ocorrendo meio que essa união. E uma coisa que eu quero falar aqui também é o seguinte, esse negócio de antifeminista, eu já bati várias vezes nessa tecla aqui no canal. Esse negócio de antifeminista não quer dizer nada. Eu vou colocar uns vídeos aqui na descrição relacionados ao que eu estou falando aqui. Nem todos eles estão legendados, traduzidos, mas quem quiser praticar inglês, colocar até o negócio de gerar legendas automático do YouTube. Mas assim, até mesmo as antifeministas é algo que não quer dizer nada. Não quer dizer nada porque até mesmo as antifeministas elas partem da premissa ali de que os homens e as mulheres são iguais, tem que ter os mesmos direitos, entendeu? Aí eles vão falar que não, talvez só a terceira ou a quarta onda feminista, né, ali da década de 90 e agora do começo dos anos 2000 é que estava errada, mas a primeira e a segunda onda estava certa, entendeu? Então da mesma forma que tem esses caras assim igualitários purple pills que não aceitam que os sexos eles são desiguais, e sendo eles desiguais, né, a partir do momento que eles têm responsabilidades e capacidades diferentes, eles têm que ter poderes diferentes. As antifeministas é a mesma coisa. Elas se combatendo na mesma tecla de que, não, a gente tem que manter uma igualdade, não sei o quê, e inevitavelmente tu vai ver que elas não vão querer abrir mão de reformas ali nas leis do divórcio, elas não vão querer abrir mão do voto feminino, nem que seja só para cortar o voto feminino para a presidência e manter o resto. Então elas vão ficar controlando o discurso e basicamente ficar controlando o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e não pode ser feito. Eu já falei várias vezes que assim, as antifeministas e as conservadoras, entre aspas, elas são praticamente feministas de primeira ou de segunda onda, entendeu? Elas querem rebobinar o negócio até ali a primeira ou a segunda onda, porque na verdade elas sabem que elas estão no lucro. Elas sabem que elas estão no lucro, não importa se fique na primeira onda, na segunda onda, porque a realidade é a seguinte, os sexos eles são desiguais, eles têm capacidades desiguais. E que nem o Platão, acho que foi o Sócrates falou, não foi o Platão, ele disse que quando tu torna a mulher igual ao homem, tu torna ela automaticamente superior ao homem. Por que isso? Porque o fardo da performance está só em cima do homem. A sociedade, a família, o Estado, as empresas espera e exige muito mais do homem do que exige da mulher. Da mulher eles sempre vão exigir menos, eles sempre vão passar o pano, passar a mão na cabeça.
entendeu? O ginocentrismo ele é algo natural, certo? Então, a partir do momento que tu dá igualdade para as mulheres, tu dá o mesmo poder para elas, tu tá, na verdade, oprimindo o homem. Porque a mulher, além de ter os mesmos poderes e os mesmos direitos que os homens, elas têm um tratamento especial no micro e no macro. Na vida pessoal dela, na família dela, nas empresas, nas comunidades que ela faz parte, no governo, na sociedade como um todo. Então não existe esse negócio de igualdade. E mesmo porque, né, tu pega as últimas décadas, né, especialmente essa experiência dos últimos 70 anos, e tu vê que elas não são tão responsáveis quanto os homens, elas não são tão capazes quanto os homens. E da mesma forma, assim, ó, o pessoal igualitário, por isso que eu digo que não é um conserto, não é uma coisa que vai funcionar. E da mesma forma, as conservadoras, entre aspas, elas agem da mesma forma que os conservadores. É basicamente o progressismo, mas em marcha lenta. É o progressismo andando de cadeira de rodas. E é a mesma coisa. Porque se tu for ver essas conservadoras, elas não querem abrir mão do voto. Entendeu? Não tem nada de conservadorismo. Elas não querem que a sociedade seja dividida em papéis de gênero. Elas não querem reconhecer que o fato do homem ter uma capacidade superior e ser mais responsável, isso implica que ele tem que ter mais poderes. Elas vão fazer deflexões. Eu acho que foi... Eu não lembro se foi o Pinduca ou o Pastafarian. Acho que foi o Pinduca que fez um vídeo comentando lá sobre a Campagnolo, né? Que ele fez algum comentário no vídeo dela e pegou ali as respostas. Ela fez inúmeras deflexões. Simplesmente falou, não, a gente não tem que mudar a lei, tem que antes mudar a cultura e não sei o que, o negócio é ter fé, escolher a mulher certa, né? Religião e não sei o que. Deflexão porque não quer bater na tecla. E é engraçado porque realmente eu previ esse negócio. Eu falei no começo do ano, eu falei no final do ano passado, que ia ter essa quinta onda feminista, né, que as mulheres elas iam apelar para o complementarianismo, elas iam ver que o igualitarianismo não deu certo, né, que foi basicamente esse negócio de dar as mesmas oportunidades profissionais e acadêmicas para os homens e para as mulheres, desde ali da década de 60 e 70, com o agravante de que as mulheres elas têm mais benefícios públicos, e elas têm mais direitos na esfera familiar, e ainda assim com tudo isso as mulheres não chegaram no mesmo nível que os homens. Só que a gente já abordou isso várias vezes. Apesar delas não terem chegado no mesmo nível que os homens e terem alcançado uma independência financeira no sistema que tem agora, que tem um monte de subsídio para elas, elas ainda assim continuam exigindo um cara que esteja acima delas, certo? Elas não estão dispostas assim, opa, agora eu tenho empoderamento, eu tenho meu dinheiro, então eu vou procurar um cara bom para ter um relacionamento de igual para igual. Não. Simplesmente a promessa da igualdade não se concretizou. E o que eu acho até engraçado é que de uma certa forma, as mulheres isentonas e as feministas elas são um pouco mais honestas. Vou explicar, porque é o seguinte. Elas acreditam piamente que homens e mulheres têm as mesmas capacidades. E nos relacionamentos, geralmente, elas não querem abrir mão do trabalho e do estudo delas. Então, se tu está se relacionando com uma feminista ou uma isentona, ela pelo menos não vai querer abandonar o mercado de trabalho. Vai se casar e ter filho e querer continuar trabalhando, entendeu? Isso puxaria um pouco mais a vertente aí dos igualitários que podem estar nesse congresso. Só que por outro lado, e é aquela coisa, ela está se prejudicando, se sacrificando, entre aspas, né, do jeito que a mulher se sacrifica, porque ela acredita na igualdade. Então ela acha errado que ela não consiga contribuir alguma coisa dentro de casa. Já o passo das conservadoras, entre aspas, aí é pior ainda, porque elas até devem saber que homem e mulher é diferente e homem tem maior capacidade, mas daí elas apelam para o complementarianismo. Elas apelam, não, nós não somos iguais, mas nós temos valores sociais iguais e tem que ter a união entre homem e a mulher, e família, e espiritualismo, e religião, e porque a mulher gera vida e não sei o quê. E o pior dessas conservadoras, entre aspas, é o seguinte, elas, diferente da feminista da isentona, que até está disposta a se relacionar com um cara que esteja no mesmo nível, elas só aceitam se relacionar com um cara que esteja acima delas. E não só isso, elas não estão dispostas a abrir mão de acesso à formação acadêmica e acesso ao mercado de trabalho. Tem muita conservadora, entre aspas, que ela quer casar e ter filhos depois de fazer faculdade. Muitas vezes fazer faculdade pública, assim, de medicina, que demora 10 anos para terminar, entendeu? Quer dizer, cadê o conservadorismo? Cadê a mulher diferente? Vai ter formação acadêmica, vai passar uma década do período mais útil dela, mais fértil, fazendo sei lá o que, e depois quando tiver na UOL vai casar. Inclusive até o Conde deu um puxão de orelha, falando aí que tipo, tem essas conservadoras aí que já se divorciaram. Que ele falou que conservadorismo protestante é esse.
Então, enfim, esse negócio da quinta onda feminista eu já tinha discutido, tem vídeo lá no meu BitChute, eu acho que eu já coloquei lá, e eu já falei por que ele vai fracassar, porque assim, essa quinta onda feminista das conservadias e tal, do complementarianismo, ele consegue ser pior do que as ondas anteriores, do que a segunda, terceira onda. Porque na segunda e terceira onda, tu ainda tinha mulheres que não queriam abrir mão dos direitos delas, né, queriam continuar tendo ensino superior e trabalhando, mas elas ainda estavam dispostas a carregar algum fardo na família, mesmo que seja um fardo menor que a metade, mesmo que o custo, a responsabilidade esteja toda nas costas do homem, assim, mais da metade, ainda assim ela estava disposta a trabalhar, entendeu? Talvez ter menos filhos, aí vai pegar a previdência, mas enfim, isso são outros detalhes. Mas a gente sabe que é um caso que, né, se rolar um divórcio, a mulher tem o trabalho dela, a paulada que o cara vai tomar é menor. Só que no caso aí, as conservadoras, elas querem um cara que esteja acima delas, elas não querem abrir mão de nenhum direito, não querem abrir mão de empoderamento acadêmico, nem profissional. Inclusive tem muitas ali que estão, bancada feminina, unida lá no Congresso, exigindo cada vez mais direitos para elas, com a patinha ali da ONU Mulheres, Planeta 50-50, Agenda 2030, quer dizer, agora tanto em ambiente acadêmico e profissional, público e privado, o homem vai começar a sofrer preconceito. E essas mulheres, elas querem um cara que esteja acima delas, não querem abrir mão de nada. E o sonho delas é se tornar uma dona de casa. Tu tem que ser um gadão que esteja acima dela, mas tu tem que ser aquele cara que tem que conquistar um nível financeiro suficiente para tornar ela uma dondoca dona de casa. E se tu não conseguir fazer isso, culpa é tua. Tu não é um homem bom, tu não é um homem de verdade. E daí, meu caro, se ela estiver sendo dona de casa e meter um divórcio em ti, aí tu tá totalmente ferrado. Tá entendendo a gravidade dessa quinta onda? E por que ela vai falhar? Porque elas não estão abrindo mão de direitos e tá rolando ali ONU Mulheres, Agenda 2030, Planeta 50-50. Então da onde que vão surgir esses homens, esses gadões de valor, certo? Para essas mulheres poderem se tornar dondocas? Não tem como. Se os homens estão sofrendo discriminação no ambiente profissional e acadêmico, como é que os caras vão se empoderar a ponto de atrair elas? Sem contar que com o estilo de vida de Instagram, consumista pra caramba, o grau de exigência dessas mulheres está muito alto. Então, veja bem, até mesmo essas conservadoras aí, que querem um gadão da porra, elas têm uma chance muito maior de acabar encalhando, de virar uma velha dos gatos, do que as isentôneas feministas. E tudo bem, tem outras questões ali que a gente pode pegar, mas contagem de parceiros sexuais anteriores, comportamento e etc. Mas de certa forma não muda nada, porque assim, da mesma forma que o fato do o cara ser um conservador, o cara ser um PUA, o cara ser um cuck ou um igualitário, um isentão, um migtal, não muda nada porque a hora que ele tiver que lidar com a vara da família não vai dar tratamento diferente para ele, dependendo do rótulo que ele carrega nem nada disso. E no caso dessas mulheres também, porque a bancada feminina está lá totalmente unida, certo? Não importa se a mulher é uma isentona, uma feminista, uma conservadora, entre aspas, a hora que ela quiser usar dos direitos feministas, ela vai usar. E não espere moralidade ou virtuosidade, nenhum tipo de freio nas mulheres. O negócio é totalmente utilitarista, não só nos relacionamentos pessoais, mas também em oportunidades acadêmicas e profissionais. Elas não vão abrir mão de nada, certo? Quando chegar, que nem o Platinho chegou a falar, na verdade as mulheres elas não querem abrir mão dos direitos feministas, mas elas não querem ter que usar esses direitos feministas. Que diferença faz? Os direitos, as leis estão lá, é uma arma apontada para a cabeça do homem. Então não adianta os homens aí ficarem fazendo cosplay de, não, eu confio na minha mulher, ela não é um unicórnio, mas ela talvez é boa o suficiente. Ou tem os conservadores, os tradicans que ficam, não, mas eu sou o senhor da minha família, eu sou o chefe de família. Tu tá fazendo cosplay, cara. Porque tu tá mandando e se comportando do jeito que tu quer se comportar, enquanto ela tá permitindo. Entendam isso, desde 1977, que eu acho que foi quando foi legalizado o no fault divorce aqui no Brasil, que é o divórcio a troco de nada, que é simplesmente, ela tá infeliz, ela se desapaixonou. A partir desse momento, acabou relacionamento sério, de coabitação, de casamento, de ter filhos. O poder tá todo na mão da mulher. O homem é o boi de carga, certo? E a hora que a mulher achar que ele não serve mais o propósito dele, ou o desempenho dele não está bom o suficiente, independente de ser uma isentona, uma feminista, uma conservadora, entre aspas, o cara vai se ferrar igual. A diferença é que a conservadora ela inflaciona pra caramba o valor dela como mulher.
Então o preço que tu vai pagar de entrada é maior e o preço que tu vai pagar de saída é muito maior. Entendeu? Então tá aí, quinta onda feminista se concretizando. Mas vamos falar um pouquinho a respeito dos igualitários também. E entendam, é por isso que eu falei também que o antifeminismo também não adianta de nada. Mas tem um outro detalhe, e eu fico muito chateado quando eu vejo que a galera não aprende com o lag cultural e não aprende com as experiências que já rolaram no exterior. Porque se for analisar, o Japão está uns 20 anos à nossa frente, a Europa está uns 15, Estados Unidos e Canadá uns 10 anos, então tem esse lag cultural que aconteceu lá, vai acontecer agora aqui no Brasil, e eu acho até que esse lag cultural está diminuindo, está acelerando. Talvez a gente esteja no estágio agora no qual o que está acontecendo no Japão daqui a 10 anos vai acontecer aqui, né, e na Coreia do Sul também. O que aconteceu na Europa vai acontecer daqui a uns 7 anos aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer talvez há uns 2, 3 anos aqui, tanto que a gente está vendo chegar aí o Yes Means Yes e o Me Too aqui no Brasil, entendeu? Então de que adianta? De que adianta essa mobilização? Eu já vou explicar também por que essa questão de fazer um congresso masculino é inútil. Inclusive hoje foi o Dia Internacional do Homem, né? O internacional, não o brasileiro. E foi uma piada porque um monte de gente postando coisa dizendo que os homens, eles são a maior parte dos suicidas, são a maior parte dos moradores de rua, eles fazem os serviços mais pesados, eles sofrem mais na justiça, né? Eles são a maior parte da mortalidade de trabalho e etc. Ninguém dá a mínima. Ninguém dá a mínima. Inclusive eu já falei em umas lives do começo do canal que é por isso que o movimento de direitos dos homens não funcionou, não rende. Porque a mulherada não tá nem aí para esses homens. Elas veem homem reclamando, eles veem homem na pior, elas veem automaticamente como um perdedor. E aos olhos da mulher, o cara que é um perdedor é um cara que não tem nada a oferecer para ela. É inútil, entendeu? Na cabeça delas é até melhor que o cara morra ou acaba se suicidando mesmo. Então foi uma piada. E eu já falei assim, ao invés da galera ficar brigando por uma empatia, uma atenção das mulheres que nunca vai vir, eles tinham que simplesmente se mobilizar, que nem o Barbarossa falou, coletivamente, e resolver os problemas sem a participação delas. Mas, enfim, essa parte aí do A Voice for Man, nos Estados Unidos já tem aí as experiências, saiu aquele documentário Red Pill, não deu em nada, inclusive pelo que eu acabei de falar agora. Tem muito cara ali no meio que é Purple Pill que não aceita as diferenças entre os sexos. E da mesma forma que eu falei das conservadoras ali, as antifeministas que estão no Voice for Men, elas também não querem abrir mão de direito nenhum. Elas não querem abrir mão de nada. Inclusive eu lembro até que teve um debate uma vez do Third Fling Monk com uma mulher que era do Voice for Men, lá, acho que era do Canadá ou dos Estados Unidos. E ela não quis abrir mão de nada, cara. De nada. Ela sendo uma dona de casa, ela não estava querendo abrir mão do direito ao voto, certo? Talvez uma ou outra reforma de casamento, de guarda de filhos. Então, cara, não tem aliados, sabe? O imperativo feminino, ele pega todos os grupos de mulheres. Não adianta, é imperativo feminino querer a maior quantidade de recursos e benefícios com a menor quantidade de responsabilidade e de esforço. E da mesma forma tu pode concluir com isso daí que muito provavelmente todas essas mulheres, toda essa massa, com exceção daquelas que mesmo num sistema que não tivesse subsídio para a mulher trabalhar e estudar, elas iam ser capazes de competir com os homens de igual para igual, o que dá, sei lá, uns 5% das mulheres, talvez um pouco mais. Todo o outro resto parece que sabe que é dependente, quer que o negócio continue assim, ou talvez querem ter até mais direitos, certo? E o outro detalhe é que, assim, é quase como se todas tivessem engolido a teoria do patriarcado, de achar que, oh meu Deus, se não existirem direitos feministas, não existirem leis feministas, todo homem vai ser um abusador, todo homem vai ser um estuprador em potencial e tudo mais. Sendo que, na verdade, antes de ter essa inserção do Estado na família, antes de ter esse puta desse estado de bem-estar social, o mais engraçado é que as mulheres elas eram mais bem cuidadas e elas eram mais felizes naquela época, certo? Porque até já devem ter postado várias vezes aí na internet aquelas pesquisas que falam que desde a década de 50, 60, ali a partir da segunda onda feminista, o grau de felicidade dos homens permaneceu o mesmo, ou até mesmo cresceu, enquanto o das mulheres só diminuiu. Por que será?
É que nem o Stefan Molyneux, ele fez num vídeo dele antigo também, que eu acho que era o título falando exatamente sobre essa pesquisa, por que as mulheres estão tão infelizes? E ele colocou os pingos nos i ali e ele falou, quer dizer, antes, né, a mulher ela tinha a oportunidade de trabalhar. Só que ela tinha também a opção de virar uma dona de casa, porque tu tinha homem mais empoderado na sociedade. Ao passo que agora ela tem a obrigação de trabalhar, porque ninguém vai cuidar dela. Inclusive, até que nem o cara da Vida é um Jogo de Xadrez falou, ele disse que no círculo pessoal dele, dos conservadores, os caras lá conservadores, eles não aceitam se relacionar seriamente com uma mulher que não tenha trabalho, que não tenha o próprio salário, que não tenha ensino superior. Então, veja bem como o negócio não encaixa, entendeu? Até essas partes dos rótulos assim não significa grandes coisas. E o outro detalhe ali do A Voice for Men também, teve até, eu e o Fox, a gente já falou várias vezes nos vídeos, nas lives, inclusive teve um texto de um futurista, assim, que nem aquele cara da bolha misândrica, que ele escreveu, eu li faz muito tempo, em 2016, e acabei não salvando o texto, mas ele falava claramente que as mulheres elas não são parte da solução, certo? Quando for para resolver esses problemas da sociedade, eu já disse, elas vão se fazer de vítima, elas vão fingir que o feminismo nunca existiu, que elas não contribuíram para os problemas, não vão assumir responsabilidade nenhuma, e daí vai caber aos líderes ali da sociedade, ao governo e os homens resolverem o problema. E daí vai ser uma mesa de negociação na qual as mulheres não vão fazer parte. Digamos que o contrato social entre os sexos não vai ser renegociado com a participação das mulheres, não tem que ser renegociado tentando convencer elas ou negociando com elas, porque não funciona. Veja o que foi tentado com o movimento de direitos dos homens todos esses tempos. E tu vê que não importa o rótulo da mulher, não importa a origem dela, conservadora, isentona, feminista, etc., nenhuma delas está disposta a abrir mão dos direitos. Elas não estão dispostas a abrir mão de nada. E, inclusive tem um outro problema também, que eu acho que qualquer grupo aí de mobilização não tinha que ter participação delas. Porque elas, como elas fazem tudo quanto é organização, até mesmo organização acadêmica e profissional, especialmente hoje que a gente vive na era do politicamente correto, elas tentam cooptar tudo, certo? Elas controlam o discurso, agora elas vão ter a munição do Yes Means Yes e do Me Too para ficar fazendo assassinato de reputação dentro dos grupos. Quando elas veem alguma discussão que não é agradável a elas ou é relacionada a algum direito que elas não querem perder de nenhum jeito, elas barram essa discussão. E o que acontece é uma coisa que eu vi acontecer muito no grupo do Aldir, há quase uma década atrás, meu Deus, faz tempo, que era o seguinte, era um grupo de direitos dos homens, tinha mulher lá no meio, e quando era levantada alguma questão a respeito de direitos delas, por exemplo, se legalizar o aborto, o homem não tem que assumir. Elas barravam a discussão na mesma hora. Vinham com shaming falando que, não, tu tem que assumir, tu tem que ser homem de verdade, entendeu? Não quer ter filho, não transa. Shaming normal, esperado de mulher. A única coisa que elas têm é só shaming. Só que os homens do grupo ficavam do lado delas, acabavam cucando. Porque o detalhe é o seguinte, num grupo, tu vai ter uma minoria de homens que são alfas mesmo. Que eles não mudam o comportamento deles, certo? Não importa se tem mulher no meio, tem mulher próximo, não importa a quantidade de mulheres que tem próximo. O cara é convicto. O que ele acha que é o correto, ele não vai mudar o comportamento dele, não vai mudar as opiniões dele por causa de mulher. Só que a maioria dos homens são betas. E os betas, eles alteram o comportamento deles para agradar a mulher. Então não tem como um grupo misto desses funcionar. Entendeu? Se é um grupo de direitos dos homens, tinha que ter só homem no meio e pronto. Mas por fora vão chamar de misóginos, não sei o que, não adianta de nada, vão chamar de misóginos de qualquer jeito. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala assim de direitos femininos, assim, não, a gente tem que falar privilégios femininos. Não, fala direitos. Porque mesmo se tu falar que tem que cortar privilégio, elas vão cacarejar e falar, não, mas estão tentando tirar os nossos direitos, certo? E lembra do que eu falei aqui no vídeo. Qualquer situação no qual as mulheres tiverem os mesmos direitos que os homens, já é uma coisa injusta porque o fardo da performance está só sobre o homem. No final das contas, é o homem que está sendo oprimido. E o que é mais engraçado
que eu lembrei também de um outro vídeo do TFM, que eu vou tentar localizar ele, qualquer coisa tem o texto dele em um lugar, é que é o seguinte. Eu falei, acho que foi final do ano passado, assim, a principal razão pela qual o movimento dos direitos dos homens fracassou é porque os homens continuaram, primeiramente, tentar negociar com mulher, né? Aquela coisa, tu vai negociar com criança ou com adolescente, tu super vai funcionar, né? Ao passo que reconheça que tu tem uma responsabilidade maior e que com responsabilidade maior tu tem que ter autoridade maior, enfim. Mas o negócio é o seguinte, é que da mesma forma que eu disse que não dá para negociar, tem outro detalhe. Se tu vai negociar, tu tem que estar disposto a abrir mão de algo. Tu tem que estar disposto a tirar alguma coisa da outra pessoa com quem tu está negociando. Inclusive, eu acho que o Aldir já bateu umas 2 vezes nessa tecla, o Fox já está de saco cheio disso daí, tem um outro pessoal que também está de saco cheio. Eu simplesmente ignoro quando ele fala isso, que é o seguinte, o cara pode ser mictal e pode ser casado. Ele pode ser mictal e pode estar namorando e coabitando. Não, cara. Tu já tá nas mãos do Estado, tu já tá com uma arma apontada pra tua cabeça. Da mesma forma que o Tradicon ali, ele faz o cosplay de que ele é o chefe de família, de que ele tem autoridade, esse cara ele tá fazendo cosplay de homem livre. Ele tá fazendo cosplay de homem independente. E não adianta vir com um papo, mas ele está ciente dos riscos. Não importa. A garra do Estado já tá no pescoço dele e a mulher já tá apontada com uma arma na cabeça dele. Se ela nunca apertar o gatilho, não faz diferença. A questão é que ela tá com poder em cima dele. O cara tá fazendo cosplay. Da mesma forma que esse cara tá fazendo cosplay de homem livre, os Tradicon ali estão fazendo cosplay de conservador, cosplay de chefe de família. Então por que o negócio só começou a funcionar quando surgiu o MGTOW? Porque pela primeira vez surgiu caras, não só os alfas, que os alfas eles estavam só curtindo a vida, né, tendo um monte de relacionamento casual. Os betas também decidiram que, olha, o sistema está injusto, o comportamento das mulheres está inaceitável, elas estão tóxicas, né? Tem a questão da misandria cultural, tem a parte legal que ferra com tudo, né? Quer dizer, o poder legal no casamento está na mão da mulher, os filhos são propriedade dela, o homem ele não tem nem direito de paternidade, de saber se o filho é dele ou não, e daí mesmo depois da separação não conviver com essa criança. Então, só quando surgiram homens dizendo a gente não vai casar, a gente não vai ter filho, foi aí que magicamente a mulherada começou a se manifestar, mesmo que do jeito delas, de um jeito que não dá em nada. Elas magicamente começaram a abandonar o rótulo de feminista, porque viram que era um rótulo que afasta os homens. E daí aquele negócio de camaleão, né? Daí elas viram as isentonas, aí elas viram as conservadoras, entre aspas, para tentar atrair macho, entendeu? Mas as leis feministas estão à disposição, elas podem usar e elas usam essas leis feministas, elas só modificam um pouco o comportamento delas. Elas só se tornam um pouquinho mais agradáveis, abandonam um rótulo para não afastar o homem. Só que continua se comportando que nem modernete. Continua não querendo abrir mão de empoderamento, continua não querendo abrir mão de direito nenhum. Então não funciona. Inclusive quando saiu esse negócio do Mulheres contra o Feminismo, né, Women Against Feminism, eu acho que foi lá em 2012, 13 talvez, o próprio Paul Whelan do A Voice for Men, ele falou, não é porque essas mulheres estão tirando fotos com folhinha de papel com frase que não precisa do feminismo, ou cartaz dizendo que não precisa do feminismo, que elas são nossas aliadas. Uma coisa é tirar uma foto e falar alguma coisa na rede social, outra coisa é agir. E o que a gente conclui depois de todos esses anos? Elas só estavam fazendo virtue signaling, estavam só pagando de diferentona para atrair homem, porque de lá para cá não mudou nada. Então pensa, por mais que elas não estão fazendo parte da solução, que nem eu já disse, a solução vai vir dos homens, não vai sim das mulheres, elas estão se sentindo incomodadas. Elas estão se sentindo inseguras, porque os homens disseram, não, a gente não vai casar, a gente não vai coabitar, a gente não vai ter filho. Então é simplesmente colocar tudo a perder, chegar agora, não, agora eu vou ser red pill, eu vou ser militar, mas eu vou casar, eu vou coabitar, eu vou ter filho. Não adianta de nada. Como é que tu está negociando com uma pessoa e tu não está disposto a tirar alguma coisa dessa pessoa? Se as mulheres continuarem recebendo o que elas querem, tu não vai ganhar nada. Elas vão continuar sempre avançando a agenda delas. Mesmo porque, como eu disse, elas não estão dispostas a ser parte da solução. Elas não estão dispostas a abrir mão de nada. E, consequentemente, o que é mais engraçado é que agora, mais pra frente, com boneca sexual, robô sexual,
e depois útero artificial, elas vão correr o risco de perder tudo, simplesmente pelo fato de não estar disposta a negociar. Isso é regra de economia. Quando tu tá lidando com algum agente econômico que não está disposto a negociar de jeito nenhum, tu simplesmente mantém o teu dinheiro na carteira e fala, falou, tchau, tchau. E é lógico, se elas não conseguirem, né, arranjar um provedorzão, porque até mesmo o fato do homem falar assim, não quero ter filho, não implica tanto, porque até a mulher de hoje em dia ela não quer tanto ter filho assim. Mas ter um cara para coabitar, para virar ali o maridão, mesmo que sem filhos, para jogar a responsabilidade e a carga em cima dele, isso elas querem. E elas não vão negociar, não vão abrir mão de nada, não vão fazer uma oferta melhor, né? O que seria reduzir os riscos e aumentar o valor delas? O que seria reduzir os riscos? Abrir mão de algumas leis feministas, fazer umas reformas ali na questão da paternidade e na questão do divórcio, elas não querem. Inclusive agora, né, estão jogando vara de família em cima de relacionamento que não é de casamento, com Yes Means Yes e Me Too. Né? Então poderia reduzir os riscos, elas poderiam reduzir os riscos para torná-las mais atraentes, não querem fazer isso. Ou elas poderiam simplesmente melhorar a qualidade delas, que é em parte o que algumas conservadias estão fazendo, que é o seguinte, eu vou tentar me casar mais cedo, né, ou me casar virgem, ou ter o mínimo de parceiro sexual possível, ou talvez só ter parceiro sexual com caras que eu namoraria, ou com quem eu namorei, né, não ficar na putaria total, mas isso daí também elas não querem fazer. Então é aquela coisa assim, né, além de ser irresponsável, ainda por cima é hedonista. E conforme elas forem encalhando, não conseguindo o que elas querem, pode ter certeza que elas vão ir para o papai Estado. Não se admire de mais para frente surgir ali aquela bolha encalhada, quer dizer, a bolsa encalhada, certo? Porque eu já vi várias vezes mulheres aí na internet falando que se os homens não estão dispostos a fazer o papel deles, que é casar com elas e cuidar delas e sustentar elas, né, escravinho, né, vê como elas são boas, né, como elas não querem escravizar os homens, imagina. Elas acham justo que o governo cobre imposto dos homens para direcionar esse dinheiro para elas serem cuidadas através do governo. E a gente sabe o que acontece aí no meio, né? Mulher se casa com o Estado, vota sempre por mais Estado, a gente já tem um sistema que os filhos são dela, né? A guarda é para ela, então os filhos também vão ser criados só por ela e vão votar só mais para o Estado. Então, beleza, né? A gente vê como, que nem eu já falei, os conservadores e as conservadoras, entre aspas, né? Ao passo que eles não estão defendendo os homens, não estão defendendo as famílias, eles não estão conservando porcaria nenhuma. É simplesmente progressismo andando de cadeira de roda. Mas, que nem o TFM falou, que isso bate com o que eu disse aí dos homens realmente estar dispostos a tirar algo, sair da mesa de negociação, né? É o seguinte, o TFM nesse texto, nesse vídeo dele, ele falou onde é que estavam essas mulheres antifeministas. Vamos pegar o exemplo do Brasil nos últimos 40 anos. Onde é que elas estavam? Porque vamos lá, até o Black Gnostic Speaks, ele falou nos vídeos deles antigos que quando ele começou a pegar esses documentos lá da Great Society nos Estados Unidos, que foi quando começaram a criar um monte de programa assistencialista para mãe solteira, na década de 60 e 70, os caras que criaram os programas, eles estavam cientes que aquilo era esparadrapo, aquilo era temporário, que eles iam basicamente jogar toda a responsabilidade em cima dos homens e colocar o Estado para cuidar das mulheres, mas que iria demorar 2 gerações e os homens iam aprender, eles iam se adaptar. E é a mesma coisa aqui no Brasil. Pega, por exemplo, ali, quando foi legalizado o divórcio no fault aqui no Brasil? 1977. Pega 87, 97, 20 anos, uma geração. Pega 2007, 2017, 2 gerações, certo? E não foi feito nada a respeito, o feminismo continua avançando. Deu aí 40 anos, 2 gerações. Onde é que estavam essas mulheres antifeministas, essas mulheres que se importam, se preocupam com os homens durante esses 40 anos? Onde teve um monte de homem que foi detonado pela vara de família. Onde teve um monte de homem, de menino que cresceu longe do pai. Que não teve a presença masculina que ele precisava na vida dele. Muitas vezes sofrendo abuso e sofrendo alienação na mão da mãe. Elas não estavam nem aí. Essas antifeministas, não tinha mulher antifeminista. Para elas estava ótimo. Imperativo feminino, elas estavam recebendo o que elas queriam. Os homens ainda estavam casando, ainda estavam tendo filhos. Elas não estão nem aí. O homem é só ferramenta para elas. Ela gosta, entre aspas, né, ama o homem, né, digamos, admira
no começo do relacionamento, na fase da lua de mel que dura até 2 anos. Depois que passa desses 2 anos, o relacionamento vira utilitarista. Não importa se ela é uma mulher que tem dinheiro, ela quer só um companheiro para viajar o mundo e curtir. Se tu não estiver disposto ou não for capaz de acompanhá-la nessas aventuras, tu vai rodar. Se ela decidir que não, agora ela quer uma vida segura, ela quer um provedorzão, quer ter filhos e tal, se tu não estiver disposto a dar isso para elas, tu vai rodar. Para a mulher, tu é apenas uma ferramenta. É por isso que eu já falei várias vezes, não existe igualdade. Nos relacionamentos sempre tem um dominante e um submisso. E nas últimas décadas, a regra do Ocidente está sendo transformar o homem num submisso, que tem toda a responsabilidade, não tem poder ou autoridade nenhuma, e dar o poder para a mulher. E por que tudo está indo por água abaixo? Tudo está indo por água abaixo porque, diferente do homem, a mulher ela não está disposta a cuidar do companheiro. Se o companheiro ficar deficiente ou ele for demitido, ele roda, ele é descartado. Ela pode até querer ficar com as crianças, e daí vai colocar pensão nele, ou vai tirar a pensão dos pais dele, ou pegar um assistencialismo do Estado. Ela não está nem aí. E até a parte das crianças, assim, não é incondicional, porque, beleza, se a criança já tiver com ela já alguns meses, alguns anos, e ela tiver se apegado à criança, ela vai manter a criança. Mas se tiver bem no começo, na gestação, ou recém-nascida, assim, pode ser que a mulher se livre. De um jeito bem feio, ou dando para adoção e não pensando mais a respeito. Então entenda isso. Para a mulher, o homem é uma ferramenta. Só que o sistema era justo, antes, quando o homem tinha autoridade. Porque a mulher ela precisava do homem, era uma ferramenta, mas tu tinha homens com autoridade, com empoderamento na sociedade, que estavam em cima dela, que iam cuidar delas, mas iam nos termos deles, iam impor limites, impor regras e tudo mais. E aí que está a diferença. Porque nesse caso, diferente delas, o homem ele é capaz de ser responsável pela mulher e ser responsável pelos filhos e assumir as consequências das decisões e das ações deles, diferente do que a mulher faz. A mulher ela não assume responsabilidade, ela joga a responsabilidade em cima dos outros e se faz de vítima. E se a mulher ficar deficiente, acontecer alguma coisa, ficar desempregada, o homem vai cuidar dela, porque isso faz parte do instinto dele e, novamente, a sociedade, o Estado, exige que o homem faça isso pela mulher. Não exige que a mulher faça isso pelo homem. Então, por isso que eu digo, dar os mesmos direitos, dar os mesmos poderes, é, na verdade, oprimir o homem, porque o homem é exigido muito mais dele do que é exigido pela mulher. Mas, enfim, nesses 40 anos, nessas 2 gerações que se passaram, o que aconteceu? Por mais que o homem seja, os jovens agora, jovens entre aspas, homens que estão com menos de 40 anos, por mais que eles sejam isentões, nunca tenham ido atrás de leis nem nada, eles viram os pais deles se fuderem na vara de família, eles viram os tios deles se ferrarem na vara de família, eles viram irmãos, primos se ferrarem na vara de família. Então eles aprenderam a lição. Por isso que quando eu comecei o meu canal e outros caras começaram os canais, eles falaram assim, eu já estava sendo migtal há muito tempo e nem sabia. Gente ali que estava sendo migtal já há 20 anos, ou mais, certo? Porque os homens eles foram aprendendo a lição e eles foram se adaptando. E a mulherada só começou a se sentir incomodada quando os homens pararam de dar para elas o que elas esperavam, que era o casamento, que era a paternidade. Então, é uma besteira total tentar negociar com elas, porque na negociação com elas, elas não vão abrir mão de nada, elas vão querer no máximo voltar até a segunda onda, e na segunda onda o negócio já estava errado. Na segunda onda a mulher já tinha direito político equivalente ao do homem, sendo que elas são menos responsáveis na sociedade. Na segunda onda já estava previsto ali o canetaço que garantia a elas o mesmo salário que os homens, certo? E mesmos direitos e benefícios, mesmos benefícios entre aspas, no setor privado e no setor público, porque a gente sabe que as mulheres como funcionários são funcionários mais caros, então pagar o mesmo salário para eles não funciona. Inclusive, elas exigem também que a aposentadoria seja mais cedo. Então olha todo o emaranhado de bola de neve. Olha o quanto quando tu empodera elas, tu não torna elas independentes, tu só torna elas mais exigentes. E eu acho até engraçado porque eu não vejo isso muito nessa parte de direitos dos homens aqui no Brasil, mas eu vejo mais nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos e na Europa, assim, os caras se tocaram, mas mais precisamente nos Estados Unidos, que a grande promessa da igualdade
do feminismo, da primeira e da segunda onda, não se concretizou. As mulheres elas pegaram o empoderamento, simplesmente se tornaram mais exigentes e continuaram jogando a conta em cima dos outros. Inclusive, assim, tu pega POAs e Tradcons, né, a solução deles nunca é sair do jogo, abandonar o jogo, ou tentar algum modelo alternativo. A solução deles é o seguinte: não, tu tem que ser o fodão, tu tem que ser o super gado de valor, não importa quantas mulheres exijam cada vez mais, tu tem que ficar satisfazendo as exigências delas. E eles dizem que isso é o marriage game, né, o relationship game, é a única forma de tu ter um namoro e um casamento e tu ficar seguro, porque tu é tão alfa, tu tem um frame tão grande, né, que se tu parar na vara de família, tu não vai se ferrar. Aliás, ela nunca vai te colocar na vara de família. Aí os caras não querem ser chamados de escravoceta, né? Eles falam que o negócio deles é desenvolvimento pessoal, ser totalmente alfa, só que todo esse desenvolvimento pessoal deles é para agradar e satisfazer fêmea. Mas enfim, com esse negócio de ter que ter passado 2 gerações, né, 40 anos de homem tomando surra, para uma fatia pequena, ainda que minoria dos homens, começar a dizer não para casamento e para paternidade, elas finalmente começaram a se sentir incomodadas. Inclusive o cara lá do texto da Bolha Misândrica, ele falou que se só 20% dos homens, acho que era 20 ou 10%, talvez 20%, se 20% dos homens decidissem não casar mais e não ter filho, já ferrava o sistema todo. Então, tire a partir disso o quanto elas são ainda dependentes dos homens, o quanto elas estão incomodadas e estão desesperadas, e o governo muito provavelmente não quer mostrar esses dados. Porque é aquele detalhe, enquanto o cara está se casando, está tendo filhos, ele está gerando um superávit. Ele está cuidando e sendo responsável pela mulher, ele está cuidando e sendo responsável pela próxima geração, está pagando os olhos da cara de imposto, tanto imposto de consumo quanto imposto de renda para o governo. Então o gado, né, o homem é o gado que move ali a sociedade. A mulher é dependente. Elas estão fazendo cosplay de independente. Elas estão brincando de independente. Porque para elas serem independentes, elas têm que ter um monte de tratamento preferencial. No ambiente acadêmico, no ambiente profissional, na aposentadoria, entendeu? Até mesmo dentro de casa. Quer dizer, tu tem caras que eles pagam mais da metade das contas da casa, e daí quando chega em casa cansado, fazendo uma jornada mais longa do que a mulher ainda quer que o cara divida os afazeres domésticos. É basicamente isso. Então foi só a partir do momento que o homem começou a abandonar essa posição de servil e elas começaram a ter a perspectiva de que, opa, não vai ter um cara para me salvar, não vai ter um cara para me dar uma vida mansa, eu nunca vou ter a oportunidade de virar uma dona de casa. Aí é que elas começaram a se sentir incomodadas. E aí que tá, notem o seguinte, eu falei que no relacionamento a mulher, né, ela trata o homem como uma utilidade, algo que tem que servir a elas. Então a hora que o homem abandona a jogada, não vou casar, não vou ter filho, tipo, me recuso a servir, me recuso a aceitar termos assim que eu não considere aceitáveis, que não sejam justos para mim, veja o seguinte, essa mulherada antifeminista, essas conservadoras entre aspas, que nem o Hillman falou num vídeo dele, elas não estão preocupadas com os homens, elas não estão preocupadas com a sociedade, elas estão preocupadas consigo mesmas, certo? Não pense que essa mobilização delas agora é empatia, não é movido por empatia, é movido só por interesse próprio, porque que nem eu falei, nos últimos 40 anos quando tinha um monte de homens se ferrando, mas eram homens mais velhos que elas, de outras gerações, entendeu? Que não tinham nada a oferecer para elas, elas não deram a mínima. Quando chegou no momento delas se casarem e terem filhos, que seria agora a situação das mulheres que nasceram entre 1980 e 1990 até 2000, né? Que as que nasceram em 80 vão fazer 40 agora em 2020. Quando chegou o momento delas começarem a procurar algo sério, porque bateram na wall e talvez queiram uma segurança, uma estabilidade, né? Um gadão provedor, talvez queiram ter filhos, foi só nesse momento que elas magicamente começaram a se preocupar com os homens. Aí, nossa, finalmente surgiu a empatia delas. Antes, quando elas não estavam pensando em algo sério, não estavam pensando em coabitar, casar, ter filho, elas não davam a mínima. Estavam na putaria e, tipo, o homem que ela não considerava bom o suficiente para ela, ela era perdedora, era incel e etc.
Inclusive os homens mais velhos que estavam se ferrando na vara de família também não estavam nem aí. Veja como o negócio é só condicional e utilitarista. Foi só quando chegou o momento que elas começaram a procurar algo sério, e depois que uma boa parte, uma fatia razoável dos homens começou a abandonar o jogo do casamento e da paternidade, aí é que elas descobriram a empatia delas. Veja só que mágico. Elas, oh meu Deus, elas magicamente perceberam que os homens são seres humanos também. Só que nem eu falei, isso é tudo cosplay, é tudo encenação. Porque não adianta de nada. A gente está vendo, por exemplo, a bancada feminina fazendo reformas lá no Congresso? Não. A gente está vendo surgindo mais e mais lei feminista. E, inclusive, né, o que as isentonas e as conservadoras, entre aspas, fazem? Elas fazem deflexões. Né? Ao invés de falar assim, não, a gente, que nem a deputada falou, não, a gente não tem que mudar as leis, a gente tem que mudar a cultura. Ah, é? Que engraçado, quando é para implementar a lei feminista, eles não mudam a cultura antes. Eles mudam as leis e depois forçam a cultura a mudar. Né? É muito engraçado, né? As regras para elas são uma, para os homens tem que ser outra. Então veja bem isso, é no micro e é no macro. Certo? É nas pequenas esferas familiares e dos relacionamentos, e também é nas organizações, é no Estado, na sociedade como um todo. O imperativo feminino dela sempre permanece. Elas sempre querem tratamento preferencial. Tem uma frase que eu já falei algumas vezes no último ano, que eu acho que talvez alguém do exterior tenha dito, que é o seguinte, todas as vezes que as mulheres tiveram a opção entre escolher entre a igualdade e o tratamento preferencial, elas sempre escolheram o tratamento preferencial. E é engraçado porque a gente tem histórico, documentado desde o começo aí do movimento feminista, né, que é lá de 1850, documentado isso, que elas sempre quiseram tratamento preferencial. Elas avançam que nem os progressistas, cada vez querendo abocanhar mais e não querendo abrir mão de nada. E não importa quem que elas vão destruir, não importa quantos homens elas vão destruir, não importa se elas vão destruir a sociedade nisso daí tudo. Elas não vão assumir responsabilidade de qualquer jeito. Então não adianta. Essa parte da igualdade, em primeiro lugar que não funciona, essa já é outra máxima minha e já é uma máxima de outros homens. Todo relacionamento tem um dominante, tem um submisso. Certo? Não existe esse negócio do equilíbrio, sempre vai ter um dominante e um submisso, e esse dominante vai ser mais responsável e tem que ter mais poder. E a mulherada não quer abrir mão de nada disso. A mulherada a mulherada que a gente tem agora, essa mulherada pós-1950, é uma mulherada não domesticada e não domesticável. Porque elas acreditam que elas estão acima dos homens, ou pelo menos no mesmo nível que os homens. E daí, quando elas não conseguem a mesma ascensão profissional e acadêmica que os homens, elas querem mudar o sistema todo a favor delas. Porque elas acham que é a igualdade ou a supremacia feminina. Isso é a realidade, quando a realidade não é essa. E eu digo assim, que elas não são domesticáveis, porque inclusive até uma vez eu comentei com o Platinho que, mesmo que a gente pegasse essas mulheres e se fosse reeducar elas, a hora que a gente terminasse de reeducar elas, elas já iam estar inférteis, não ia adiantar de nada, ia ser safra perdida. Inclusive para o pessoal que quer fazer uma ondinha conservadora de pegar a juventude agora e passar bons valores para ela, o que não vai adiantar, né? Porque a gente já está vendo que os conservadores não estão protegendo os homens e não estão conservando as famílias, não estão conservando nada. Mas vamos fazer um exercício mental agora. Para formar essa geração, seria necessário aí uns 15 anos. Vamos colocar 15, 20 anos, né? Para formar essa próxima geração. Que seja 15. Daqui a 15 anos já está em transhumanismo. Certo? Tu vai querer implementar um modelo conservador de família tradicional, com papéis de gênero e tudo mais, daqui a uns 15 anos. Imagina como é que vão estar as dolls daqui a 15 anos. Imagina como é que vão estar os robôs sexuais daqui a 15 anos. Imagina se já não vai ter o útero artificial daqui a 15 anos. Então, o que eu posso dizer assim, a respeito desse congresso, vamos fazer um exercício, né? Vamos imaginar assim, digamos que um negócio meio que dê certo. Eu vou explicar agora qual que vai ser o fim disso, tá? Tem alguns pontos-chave. Digamos que consigam fazer um movimento aí pela igualdade e tudo mais, e façam um negócio rebobinar até mais ou menos o que era ali entre a primeira e a segunda onda feminista, né? Reformas principais seria a reforma de divórcio, né? Acabar com o no-fault divórcio, isso seria acabar com pensão para ex-cônjuge,
e fazer com que toda separação seja a separação total de bens, né? Podiam fazer isso e podiam também garantir que a guarda vai ser sempre compartilhada. Digamos que esses seriam os pontos chaves. As outras coisas, né? Tirar assistencialismo para a mulher, tirar tratamento preferencial para a mulher ali nos programas públicos, no ambiente acadêmico e profissional, seriam outras coisas, outros detalhes a serem discutidos, mas os principais seriam esses. Da mesma forma que as mulheres elas não estão dispostas a abrir mão de nada, se tu tira de um lado elas vão querer puxar de outro. O que eu quero dizer com isso? O resultado de talvez ali uma vitória, vamos chamar de vitória entre aspas, de um movimento masculinista, antifeminista, igualitário agora, seria o seguinte: as mulheres elas iriam abrir mão de alguns direitos ali do casamento e da paternidade, permitir que fossem feitas reformas, só que por outro lado elas iriam exigir mais subsídio público, mais cotas para mulheres, mais assistencialismo para elas, para dar maior empoderamento acadêmico e profissional, para elas não precisarem da partilha de bens, para elas não precisarem da pensão do ex-marido, certo? Então não ia adiantar de nada. Isso daí ia resultar simplesmente no seguinte, numa normalização total de casais igualitários no Brasil. O que são casais igualitários, né? Casais igualitários são casais no quais... Casal modernete. Tem um monte de casalzinho youtuber aí, eu não vou citar nomes. São casais no qual o homem trabalha, a mulher também trabalha, os dois estudam, os dois têm formação acadêmica, nenhum dos dois estão dispostos a abrir mão do trabalho deles. Só que eles não são um modelo para uma sociedade porque geralmente eles têm nenhum filho ou apenas um filho. Eles têm um monte de cachorro e gato, mas eles têm entre 0 e 1 filhos, certo? Por que eu digo que isso é um esparadrapo, é uma solução temporária, não é uma solução coisa nenhuma, porque no mínimo tu teria que ter uma sociedade no qual a taxa de natalidade seria de 2, certo? Mas já está naquele ponto que a mulherada avançou tanto nas exigências infinitas delas que a única forma de fazer os homens voltarem a se casar e ter filhos seria com essas duas grandes reformas, do divórcio e da pensão, né? Com guarda, e dando guarda compartilhada e tirando a partilha de bens. Só que com isso elas iriam exigir mais dinheiro público, mais assistencialismo para elas e mais empoderamento artificial via Estado, via dinheiro público para elas, o que ia resultar na formação e normalização de casais igualitários no país, muita gente solteira, que tem filho e que continua solteira, né, e taxa de natalidade caindo para um valor entre 0 e 1, né, basicamente 1 para cada 2 adultos, né, uma taxa de natalidade de 1, e consumindo dinheiro público para manter esse empoderamento delas. Vocês estão notando esse modelo que eu estou passando? Onde é que esse modelo foi implementado e fracassou? Na Europa. Esse é um modelo que foi implementado na Europa e que está funcionando lá na Europa desde a segunda onda feminista, desde ali da década de 60 a 70. E os homens europeus eles estão tão cucados que eles não percebem isso. Que lá na Europa o que aconteceu? Tem alguns países que as mulheres permitiram algumas dessas reformas. Eu acho que na Alemanha a guarda é compartilhada e não tem pensão para ex-cônjuge. Só que em compensação, o homem europeu cucado, e a mulher também, mas o homem é que é o cucão porque ele que trabalha mais e gera mais renda, ele não percebe que ele está pagando 50% de carga tributária para o governo pegar essa carga tributária e empoderar a mulherada para normalizar na sociedade deles homens e mulheres solteiros que nunca se reproduzem e casais igualitários que só têm um filho, 0, 1, 1 filho e meio por aí. E notem, para manter esse modelo eles precisam de dinheiro público, eles precisam de empoderamento artificial, eles precisam tributar a galera e depois, consequentemente, como é que fica a previdência com esses casais aí que não chegam nem a ter 2 filhos? Então isso seria a grande vitória, entendeu? A grande vitória de, digamos, algum modelo, algum movimento masculinista, igualitário, né, com os conservadores barra progressistas, ou as conservadoras, entre aspas, barras progressistas aqui no Brasil, seria isso. Porque não adianta. Qualquer reforma que tentarem fazer colocando as mulheres na mesa de negociação não vai ser uma reforma.
elas não vão assumir responsabilidade, elas não vão admitir o que elas fizeram de errado nos últimos séculos, nas últimas décadas. Elas só vão focar no que é benefício para elas, no que elas desejam. Conforme eu já falei, é tudo utilitarista para elas, certo? Com esse agravante que elas não se importam com a sociedade, elas não se importam com os homens, elas não querem ser responsáveis pelos outros. Entendeu? Inclusive, as conservadoras, entre aspas, e as igualitárias, as antifeministas, elas só são um pouco mais inteligentes que as feministas. Que elas estão vendo que o negócio está indo para o abismo e que os homens estão ficando de saco cheio. Então elas estão tentando meio que manter o negócio. É aquela coisa assim, não, a gente pode abrir mão da terceira e da quarta onda feminista, né? A gente pode talvez abrir mão agora do Yes Means Yes e do Me Too que está se formando, mas não, todos aqueles direitos que a gente teve até a segunda onda a gente tem que manter, né? Pensão a gente tem que manter, o direito do no fault divorce a gente tem que manter, a guarda dos filhos também, entendeu? Até aquela parte, por exemplo, de paternidade socioafetiva, tenta conversar com qualquer mulher, não importa qual é o rótulo que ela utilize, e tenta ver se ela está disposta a abrir mão de algum direito. Dá uma cafungada, vê se ela está disposta a abrir mão de algum direito. Vê se ela, não importa se tem uns 50, 60 anos, nasceu depois de 1950, vê se elas não têm um feminismo ali no meio. Vê se elas não acreditam que elas estão no mesmo nível que os homens ou que são superiores aos homens. Então, para concluir esse vídeo, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: que nem o Stardust falou num vídeo dele, a gente está nessa situação atual justamente porque a gente deu atenção para as mulheres, o que foi um grande erro. Porque se tu pega um século e meio atrás, as mulheres elas eram massivamente dependentes declaradas. Hoje em dia elas continuam sendo dependentes, mas são dependentes entre aspas, porque elas têm empoderamento feminino para ficarem brincando de ser independente. Só que considere o seguinte, se elas são dependentes, por que prestar atenção no que elas falaram? Por que colocaram elas nessa ascensão social, né? Que nem o cara do The Fate of Empires, o John Glubb, ele fala, quando tu tem as mulheres entrando na esfera social de uma sociedade, se prepara que a sociedade está indo para o buraco. Que seria a partir do momento que elas alcançam ali poder familiar, poder político, certo? Então o que passou pela cabeça desses caras quando há um século e meio atrás eles decidiram, olha, a gente tem essa metade da fatia da população que não é responsável. Eu acho que eles têm que ter uma voz ativa, eu acho que eles têm que ter poder político. E notem o seguinte, passando década após década, quanto mais a galera dá atenção para o que elas falam, para as exigências delas, mais o negócio piora, porque é um poço sem fundo. Não tem um momento onde elas chegam assim, eu estou satisfeita. Notem, até mesmo agora tem mulher falando que, meu Deus, nós estamos sendo vitimizadas pelos MGTOWs porque eles não querem casar e não querem ter filho. O homem não tem o direito de dizer não. Parece que o homem não tem o direito de não se fuder. Da mesma forma que eu falei, elas acham que se os homens não vão dar por bem, eles têm que dar para elas por mal via o Estado. E nós estamos, assim, basicamente na geração mais privilegiada de mulheres de toda a história da humanidade, e elas ainda têm a cara de pau de falar que as mulheres ainda não são bem tratadas na sociedade. Mano, que direito, que privilégio mais falta, que proteção mais que falta, entendeu? É um poço sem fundo. Elas não estão nem aí para os homens, elas não estão nem aí para a sociedade. Elas estão na mesma situação que elas sempre estiveram. Elas estão do lado delas, certo? O que elas desejam, o que elas consideram melhor para elas, e não importa os homens, não importa a sociedade, não importa os filhos, não importa o marido. O negócio é só elas. E não só individualmente, coletivamente também. Uma defendendo os interesses da outra. Não importa o rótulo, não importa se uma é da esquerda, se uma é da direita, o negócio é um sisterhood uber alles. Da mesma forma que elas preservam coletivamente a imagem delas, elas defendem coletivamente os interesses delas. E enquanto os homens não começarem a emular esse comportamento feminino, enquanto os homens não começarem a defenderem uns aos outros, não importa a origem, não importa o grupo, e não começarem a defender os direitos e os interesses deles como homens, como maridos e como pais,
enquanto eles não começarem a emular esse comportamento das mulheres, inclusive também o utilitarismo feminino, fazer um utilitarismo masculino de só manter uma mulher que serve a ele, que vale alguma coisa para ele, e começarem a agir em conjunto e defender uns aos outros os seus interesses, enquanto os homens não fizerem isso, nada vai mudar.